Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 7 e 8 de abril de 2021, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, temos novamente um programa monotemático em função do único julgamento que aconteceu, se estendeu nestas duas sessões, mas nem por isso de menor peso, de menor importância em relação ao tema e à decisão tomada no plenário do STF. Olá, Cadu, sem dúvida alguma, decisão monotemática essa semana no plenário, envolvendo liberdade religiosa enquanto gênero de direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, mas especificamente a possibilidade ou não do Estado estabelecer uma certa restrição temporária e excepcional à liberdade de culto. Essa foi a tensão sobre o qual os ministros tiveram que se debruçar nessa quarta e na quinta-feira, começando com o voto do ministro Gilmar Mendes na quarta-feira. Os ministros, por maioria, entenderam que a liberdade de culto pode sim ser restringida pelo decreto do governador do estado de São Paulo, que acabou proibindo, em razões emergenciais, por conta da pandemia causada pela Covid-19, a proibição de realização de cultos, missas ou quaisquer atividades religiosas de caráter coletivo no âmbito daquele estado. E para os ministros, pelo menos a maioria que se formou, essa proibição e restrição, com essas características respaldadas em notas técnicas e científicas, não fere o núcleo essencial dessa liberdade religiosa e, portanto, não deve ser considerada inconstitucional. Mantido, por maioria, então, o decreto do governador do estado de São Paulo, que proíbe essas atividades em caráter temporário. Vamos fatiar, portanto, como sempre, o assunto. Como vimos, o Supremo Tribunal Federal começou na sessão da quarta-feira, por videoconferência, dia 7 de abril, a julgar a ação sobre o decreto paulista, que veda a realização presencial de atividades religiosas por causa da pandemia de coronavírus. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou por manter a proibição. A ação foi proposta pelo Partido Social Democrático, questionando a constitucionalidade de um decreto estadual de São Paulo que proibiu a realização presencial de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19. O relator da ADPF é o ministro Gilmar Mendes, que negou o pedido e manteve a proibição por considerar que as medidas de restrição são necessárias em meio à pandemia. Diante da relevância do tema, a pedido do relator, o processo foi incluído pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, na pauta de julgamentos para referendo do plenário. O julgamento começou com as sustentações orais. O advogado-geral da União defendeu que as atividades religiosas são essenciais em tempos de pandemia. Também se posicionou contra a medida restritiva do toque de recolher, que, segundo ele, é própria de estados autoritários. Por fim, ressaltou que o decreto do Estado de São Paulo fere o direito à liberdade religiosa e de culto. A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. Já o procurador do Estado de São Paulo destacou que as medidas restritivas são essenciais diante do aumento de casos e número de mortes. É adequada na medida em que apta a evitar a aglomeração. É necessária, já que, diante da escassez de vacinas hoje no Brasil, não resta ao poder público outra alternativa para evitar a disseminação do vírus, senão o afastamento e o distanciamento social.
E, por fim, a medida é proporcional em sentido estrito, na medida em que se trata de medida excepcional, temporária, justificada e que apenas restringe o exercício da atividade religiosa, sem vulnerar o núcleo essencial do direito fundamental. Para o Procurador-Geral da República, além de a Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. Portanto, igrejas e templos devem poder abrir, desde que respeitados os protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid-19. As pessoas têm o direito de professar sua fé. Direitos e garantias são postos em defesa do cidadão contra o Estado e não em favor do Estado contra os cidadãos. A ciência salva vidas, a fé também. Fé e razão, que estão em lados opostos no combate à pandemia, aqui, nesse debate, nesse processo, desses autos, caminham lado a lado, em defesa da vida e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Depois das sustentações orais, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, reagiu à fala de um dos advogados, que citou o trecho da Bíblia como uma espécie de crítica ao STF. É preciso, no entanto, em nome da Corte, repugnar, movido por um sentimento ético e de serenidade, a fala de um dos advogados que dirigiu-se ao final à Corte, invocando a declaração de Jesus em Lucas 23, 24, perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Essa misericórdia divina, ela é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos males. E o Supremo Tribunal Federal, ao revés, não se omitiu, foi pronto e célere numa demanda que se iniciou há poucos dias atrás. Essa é uma matéria que nos impõe uma escolha trágica e que nós temos responsabilidade suficiente para enfrentá-la. Nossa missão de juízes constitucionais, além de guardar a Constituição, é de lutar pela vida e pela esperança. O relator da ADPF, ministro Gilmar Mendes, começou o voto relembrando as mais de 337 mil mortes por Covid no Brasil. Gilmar Mendes decidiu manter o decreto paulista que veda as atividades religiosas presenciais. Diante da eloquência dos fatos e da gravidade da situação, migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em tempos religiosos teria algum motivo anticristão. É a gravidade dos fatos também que nos permite ver o quão necessário é desconfiarmos de uma espécie de bom mocismo constitucional, muito presente em intervenções judiciais aparentemente intencionadas em fazer o bem. Vale aqui o alerta de Friedrich Schauer. A Constituição não existe apenas para nos proteger de ilícitos cometidos pelos maus agentes públicos. Serve também a Constituição para impedir que bons agentes públicos façam coisas que são até boas e desejáveis no curto prazo, mas que depõem contra o interesse público no longo prazo. Depois do voto do relator, a sessão foi suspensa. A continuação do julgamento foi na quinta-feira, vamos ver no próximo bloco. Mas antes, justamente em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes, e uma outra questão. Na verdade, eu começo exatamente com uma questão um pouco mais genérica, que é a seguinte, Karina. O anúncio feito é de que seria o referendo na medida cautelar neste processo, ou seja, o ministro Gilmar Mendes já havia entendido cautelarmente, em caráter liminar, no sentido de não atender o pedido e manter a proibição de cultos nestas circunstâncias da pandemia. Seria o referendo, acabou se transformando em julgamento de mérito, ou seja, indo-se à decisão finalizativa dessa questão, finalizando-se o entendimento do plenário. Esse é um ponto. E o segundo, o voto do ministro Gilmar Mendes apresentado já
confirmando o entendimento dele liminarmente, foi o fio condutor essencial dos votos dos demais ministros que vamos ver daqui a pouquinho? Foi exatamente isso, Cadu, nos 2 pontos. O primeiro, a conversão do julgamento da cautelar em mérito. Isso aconteceu de uma forma muito natural e os ministros acabaram entendendo que, julgando o mérito, já colocaria um ponto final nessa história. Mas, apesar de, mesmo negando a medida cautelar para manter o decreto paulista, essa decisão já teria um caráter vinculante em razão do que determina a própria Constituição e a legislação que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, aqui no caso a ADPF, né, a Lei 9882 de 99. Mas, nesse caso, como eles foram direto ao mérito, também a decisão acaba sendo vinculante, entendendo que essa proibição, nos termos e nos limites do voto que foi proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que, como você mesmo disse, acabou formando uma maioria de 9 votos acompanhando esse entendimento contra 2 apenas que se posicionaram de forma contrária, ficaram vencidos apenas o ministro Nunes Marques e o ministro Dias Toffoli, mas acabou confirmando e essa decisão é vinculante. O ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele acabou, como você disse, confirmando a medida cautelar, que negou o pedido do partido autor dessa ADPF, mantendo a proibição do decreto, com fundamento em alegações, em notas técnicas e científicas que dão conta de que o avanço da pandemia é uma situação real e que nessas reuniões religiosas presenciais em locais de templos e cultos de quaisquer religiões, acabam havendo uma disseminação muito maior da propagação do vírus. E que essa medida, essa proibição, essa restrição de caráter excepcional, temporário e emergencial é fundamental para proteger a vida das pessoas e também evitar o caos, o colapso do sistema de saúde. O ministro ainda entendeu que não viola de forma alguma o núcleo essencial da liberdade religiosa e que a saúde e a vida das pessoas também são direitos fundamentais que, nesse caso, deve prevalecer. E que, portanto, com fundamento na ciência, já que esse decreto teria esse respaldo em notas técnicas e científicas, é possível, sim, a restrição a essa liberdade de cultos, sem que haja essa interferência do Estado na liberdade religiosa, que seriam coisas distintas, que o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi proferido na quinta-feira, acaba esclarecendo um pouco mais. Mas a maioria, como você mesmo disse, acabou seguindo o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que foi proferido na quarta-feira. Pois é, Karina, vamos conferir daqui a pouco, portanto, porque a dinâmica que foi adotada nesse julgamento tem sido muito comum no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando se trata de temas que normalmente não só chamam muito a atenção, geram um debate e, por isso, uma necessidade de votos mais explanados no plenário do Supremo, como também a participação dos chamados amici curiae. Vários advogados fizeram sustentações orais e, por isso, a sessão da quarta-feira, como vimos, foi dedicada exatamente à apresentação do relatório, destas sustentações orais e do voto do ministro relator. Suspensa a sessão, como vimos na reportagem, o julgamento retornou na sessão plenária da quinta-feira. E é o que nós vamos conferir daqui a pouquinho, aqui no Plenárias, logo depois do intervalo. De volta. Na sessão plenária da quinta-feira, dia 8 de abril, sessão por videoconferência, na continuação do julgamento iniciado na sessão também por videoconferência da véspera, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem proibir cultos e missas presenciais por causa da pandemia. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques foi o primeiro a votar. Ele lembrou que a Constituição Federal, embora determine a separação entre igreja e Estado, estabelece também um conjunto de garantias para o exercício da liberdade religiosa. O ministro argumentou que não foram os cultos ou missas os responsáveis por agravar a pandemia no país e que há governos estaduais e municipais que já liberaram essas atividades, respeitando medidas de segurança sanitária, como o uso de máscaras e o distanciamento social.
Nunes Marques abriu divergência e votou contra a proibição das atividades religiosas presenciais. Quando tudo falha, é nas igrejas que essas pessoas encontram apoio e motivo para continuar vivendo. As igrejas não são casas cujas portas podem se fechar sem maiores consequências. Elas representam o único esteio espiritual de muita gente. Sabemos onde esta doença está sendo diariamente transmitida. Festas, baladas e bares estão frequentemente lotados. As imagens estão aí para todos verem. Sem distanciamento, sem máscara nenhuma. Não são os cultos e nas missas que a pandemia ganhou força. Digo isso sem considerar de nenhuma forma o risco de transmissão. O ministro Alexandre de Moraes lamentou as mais de 340 mil mortes por Covid no Brasil até agora e falou sobre a necessidade de empatia e de solidariedade com as famílias. O ministro destacou que os decretos não tratam de proibição de liberdade religiosa, mas de evitar as aglomerações. Alexandre de Moraes acompanhou integralmente o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, contrário à liberação das atividades religiosas coletivas e presenciais. A dupla função da liberdade religiosa é proteger todas as fés, as crenças e cultos, mas também afastar o Estado laico de ter que tomar suas decisões, principalmente decisões fundamentais para a sobrevivência dos seus cidadãos, com base em dogmas religiosos. O Estado não se mete na fé, a fé não se mete no Estado. O ministro Edson Fachin afirmou que a medida busca simplesmente evitar aglomerações no momento mais grave da pandemia. Segundo ele, não há inconstitucionalidade. Inconstitucional, e assim concluo, não é o decreto que na prática limite-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não age de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com o respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o núcleo essencial da liberdade religiosa consiste no respeito à crença de cada um e não em impedir o exercício da religião. Com esse entendimento, acompanhou o relator. O meu respeito pela religião e pelo sentimento religioso das pessoas e um respeito muito sincero que professo de longa data. Penso, porém, que fé e ciência são dimensões diferentes da vida. Ambas são importantes. Na esfera privada, as escolhas religiosas devem ser soberanas. Porém, no espaço público, deve vigorar a razão pública, os valores compartilhados por todos e não doutrinas ou crenças particulares. O ministro Dias Toffoli seguiu a divergência. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. Os demais ministros acompanharam o relator. Negar a pandemia ou a sua gravidade não fará com que ela magicamente desapareça. Inadmissível, por outro lado, o brincar de faz de conta em momento de tamanha gravidade. A nefasta consequência do negacionismo é o prolongamento da via crucis que a nação está a trilhar. O que se tem expressamente na Constituição é uma obrigação imposta ao Estado de adotar políticas que se fazem por um conjunto de atos, normas e providências administrativas, econômicas, políticas, legislativas, para diminuir, reduzir o risco de doença. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.
Queremos rezar, rezemos em casa. Não há necessidade de abertura de templo. Ante esse contexto, por maioria, o plenário manteve a proibição de atividades religiosas presenciais, reafirmando a possibilidade de os governantes locais determinarem a abertura ou fechamento de cultos e missas. Nessas 24 horas, faleceram 4.249 seres humanos brasileiros, batendo recorde desde o início da pandemia. Então, é muito importante que tenhamos a visão da realidade, porque, como bem se destacou aqui, fazendo referência a minhas reiteradas intervenções, ministro João Alberto Barroso, de que nós não temos expertise para decidir uma causa relativa à saúde pública e à pandemia, porque não temos informação para isso. Mas, evidentemente, sob o aspecto jurídico, nós verificamos que, malgrado estejamos num Estado democrático de direito, vivemos um momento de calamidade pública em que são admitidas exceções dentro do Estado democrático de direito. Karina, há uma questão em relação a esse julgamento que é a seguinte. A ação especificamente tratava de um decreto do Estado de São Paulo. Em princípio, essa decisão vale, essa liberação, especificamente na manutenção deste decreto no Estado de São Paulo. Mas existe uma palavrinha que eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você explicasse, que é o chamado efeito vinculante. Isso gera uma jurisprudência também para o resto do país. Exatamente, Cadu. Vamos lembrar que o decreto paulista vale dentro do território de São Paulo, mas isso não significa dizer, a partir desse julgamento que foi proferido pelo Supremo, que outros estados ou até mesmo municípios adotem medidas semelhantes para restringirem essa liberdade de culto, né, e esse acesso presencial às atividades religiosas no âmbito da sua competência. Isso porque, inclusive, o ministro Gilmar Mendes lembrou, e foi acompanhado pela maioria que se formou, de um julgamento que logo no início da pandemia chegou até o Supremo Tribunal Federal, discutindo sobre a competência dos entes federativos para legislarem sobre o tema e estabelecerem medidas restritivas no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. E os ministros entenderam que cada prefeito e governador e o presidente da República, ele tem competências fixadas na Constituição para a proteção da saúde das pessoas e que podem adotar no âmbito do seu território, limitados àquele determinado espaço, medidas para o combate à disseminação do vírus. Então, nesse sentido, acabou sendo lembrado esse julgamento que foi realizado em 2020 e essa decisão corroborando esse decreto paulista proibitivo da realização dessas reuniões religiosas para o combate da transmissão do novo coronavírus. Ela é vinculante apenas à administração pública? Não, ela vincula também os órgãos do Poder Judiciário. Isso significa que o juiz que, de repente, for questionado sobre eventual medida de tomada por um prefeito, o Tribunal de Justiça, né? Não um juiz monocrático, mas um Tribunal de Justiça, ou um tribunal superior que for questionado sobre medidas parecidas, eles devem seguir a orientação do Supremo. Como você disse, é uma decisão que vincula também os órgãos do Poder Judiciário, ainda que o magistrado entenda de forma contrária, que viola a liberdade religiosa ou a liberdade de culto, é preciso que a decisão do Supremo seja respeitada. A autoridade da decisão proferida nessa ADPF 811 deve ser respeitada em razão de seu caráter vinculante. Portanto, decisão tomada, fechamento do julgamento na sessão da quinta-feira. Vamos voltar agora um pouquinho para a sessão da véspera. No fim da sessão ainda da quarta-feira, dia 7, o ministro Gilmar Mendes e o presidente do STF, ministro Luiz Fux, fizeram uma homenagem ao Dia dos Jornalistas, celebrado exatamente naquela data. Em homenagem a todos esses profissionais, finalizo com as palavras de Gabriel Garcia Marques. Porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só
se pode dirigir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor do que nunca no minuto seguinte. Essencialmente, um dos pilares da nossa democracia é a nossa imprensa livre. E é essa imprensa que vem noticiando dados alarmantes que nos auxiliam de maneira interdisciplinar a concluirmos um julgamento que não é só um julgamento jurídico, um julgamento que deve levar em conta algo que nós não temos expertise, que são esses dados relativos à saúde. Karina, como sempre, temos mais encontros marcados com nossos amigos telespectadores para mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, a sessão plenária é agendada a partir das 14 horas, mas neste final de semana o encontro é com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.